Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre Magno de Física e hoje nós vamos falar sobre ótica geométrica. Bem pessoal, vamos falar sobre os espelhos esféricos côncavos e as lentes esféricas convergentes. Eu fiz aqui um pequeno esquema que mostra a orientação, a posição dos objetos ou do objeto e da respectiva imagem, no caso dos espelhos e das lentes. Então vamos observar. No primeiro caso do espelho côncavo, o objeto é colocado antes do centro de curvatura. Dessa forma, ele vai ter uma imagem, esse espelho vai conjugar uma imagem deste objeto real, invertida e de tamanho reduzido em relação ao objeto. No segundo caso, nós temos o objeto colocado sobre o centro de curvatura do espelho. E dessa forma, a sua imagem ela será real, invertida e terá o mesmo tamanho que o objeto. No terceiro caso, observe que o objeto vai se aproximando do espelho. Neste terceiro caso, o objeto está localizado entre o centro do espelho e o foco do espelho. A imagem respectiva será real invertida e maior que o objeto. No quarto caso, ainda aproximando o objeto, nós temos a situação onde ele fica posicionado sobre o foco do espelho. E nesta situação, nós temos algo curioso. Não há formação clara da imagem. Ela é dita imprópria. Os raios refletidos vão se encontrar no infinito. Lembrando que o infinito em física é bastante relativo. No nosso quinto caso, e último do espelho côncavo, o objeto é colocado entre o foco e o vértice do espelho. E nesta situação, a imagem é formada atrás do espelho e ela será caracterizada da seguinte forma: virtual, direita e maior que o objeto. Lembre-se, este esquema, ele não diz a você quais raios particulares você vai usar. Ele simplesmente diz que ele vai dizer a você quais são as posições em que o objeto vai estar e quais são as posições das respectivas imagens, ok? A mesma coisa acontece para as lentes convergentes. Observe, espelho côncavo, lente convergente. 5 casos do espelho côncavo, 5 casos da lente convergente. Primeiro caso, antes do ponto anteprincipal ou centro de curvatura. Segundo caso, sobre o ponto anteprincipal ou centro de curvatura. Terceiro, entre o centro e o foco. O quarto, sobre o foco. E o quinto caso, entre o foco e o centro óptico da lente, que no caso do espelho é o vértice. Nessa situação das lentes, as imagens seguem a mesma regra no caso dos espelhos. Primeiro caso, imagem real invertida e menor. Segundo caso, real invertida e de mesmo tamanho. Terceiro caso, real invertida e maior que o objeto. Quarto caso, mais uma vez, imagem dita imprópria. E no quinto caso, imagem virtual direita e maior. O detalhe é, no espelho côncavo, imagem real está do mesmo lado que o objeto. Na lente convergente, imagem real está do lado oposto. No espelho côncavo, imagem virtual está do lado oposto ao objeto. Na lente convergente, está do mesmo lado que o objeto. Bom, pessoal, e para continuar a nossa ideia de ótica geométrica, só para lembrar vocês os tipos de lentes esféricas que nós temos. Nós temos as chamadas lentes de bordas finas ou delgadas. Essas lentes, elas são classificadas da seguinte maneira: a biconvexa, onde as duas faces da lente são convexas, a plano-convexa, onde um lado é plano e o outro apresenta convexidade, e a côncavo-convexa. Uma face dela é côncava e a outra vai ser convexa. Esse tipo de lente, quando imersa no ar, ela pode ser chamada lente convergente. Já o segundo tipo de lente, que é muito importante, são as lentes de bordas grossas ou bordas espessas. E daí nós temos a bicôncava, onde as duas faces são côncavas, plano-côncava, uma face plana, uma face côncava, e a convexo-côncava. O detalhe, quando imersas no ar, essas lentes tendem a ser divergentes. Lembre-se, lente convergente, os raios se aproximam. Lente divergente, os raios de luz se espalham. E aí, pessoal, gostaram da dica? Essa e muitas outras você pode encontrar no nosso site e nas nossas redes sociais. Não deixe de conferir. Valeu!